Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje vamos iniciar o segundo vídeo da série Tribulação. Hoje, nesse segundo vídeo, nós vamos trazer uma mensagem do que a tribulação produz em cada um de nós. Ela produz algo, né? Não é só passar pela tribulação e, estou passando e pronto, acabou, não. Ela vai te produzir algo na sua vida. Por isso que ela é necessária. Por isso que Deus permite que nós passamos por tribulação, porque a tribulação vai também produzir algo dentro de nós. Amém? Então vamos lá. Vou trazer aqui sete resultados da tribulação. Amém? O que ela vai produzir? Que resultado ela vai ter em você? A tribulação. Vou trazer aqui 7 resultados do que a tribulação, no tempo de tribulação, o que se gera nesse tempo, né? O que se gera no tempo de tribulação. Primeira coisa, primeiro resultado, produz em você um caráter aprovado por Deus, né? Primeiro ponto aqui, primeiro resultado. Produz um caráter aprovado por Deus. Romanos 5, verso 3, 4, 5. Romanos 5, verso 3, 4 e 5 diz assim: não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então, te produz, né? A perseverança te produz um caráter aprovado por Deus. Porque mesmo diante das adversidades, você está perseverando. Então, o seu caráter passa pelo processo. Passa pelo processo. Passa pelo processo. E é aprovado por Deus. Ó, aprovado por Deus. Segundo resultado que a tribulação nos dá. Segundo resultado. Esperança e perseverança na oração. Esperança e perseverança na oração. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, a tribulação, ela te traz, hein? Ela te traz esperança e te traz perseverança em orar. Então, no meio da tribulação, se você está no meio da tribulação e desanimou na oração, eu te digo, no meio dessa tribulação, vá e ore. Se você ora uma vez por dia, vai orar 3. Amém? Persevera na oração, você vai ver. Você vai ver o resultado disso durante a tribulação. Terceiro resultado da tribulação. Amém? O que produz em você? Consolo e empatia. Produz consolo e empatia. Eu me coloco no lugar das outras pessoas. Entende? Principalmente das pessoas que estão vivendo uma questão parecida comigo. A questão que eu estou vivendo. Uma tribulação parecida com a minha. Eu começo a ter empatia, eu começo a olhar as pessoas de uma outra forma, eu começo a me colocar no lugar dos outros, e isso traz consolo, eu começo a consolar as outras pessoas. Está aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4.
2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então eu sou consolado pelo Pai, amém? Eu sou consolado pelo Pai e eu começo a consolar as outras pessoas. Isso causa em mim uma empatia, isso causa em mim um desejo de estar consolando os outros, de estar me colocando no lugar dos outros e trazendo consolo para os outros. Então a tribulação, ela também produz isso. Amém? Quarto resultado da tribulação, que ela produz generosidade. Amém? Ela produz também generosidade. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2. Diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem o conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia no meio das mais severas tribulações. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Essa igreja, nesse lugar em que Paulo escreveu, ele conta a situação que eles viviam, que era de extrema dificuldade, de extrema pobreza, de extrema dificuldade, e eles eram ricos em generosidade, sabe? Eles eram generosos, eles se compadeciam uns dos outros e aplicavam a generosidade nas suas ações. Então veja bem, no meio dessa tribulação, eles transbordavam em generosidade. Então, a tribulação, ela produz generosidade. Bem? Ela produz generosidade em nós. Bem? Quinto resultado da tribulação. O que ela produz? Ela produz libertação. Bem? Produz libertação. Salmos 34, 6. Salmos capítulo 34, verso 6. Diz assim: Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Então, talvez você está passando por uma tribulação, e essa tribulação, o resultado dela será uma libertação. Por isso Deus te permite passar por essa tribulação, para que nessa tribulação haja libertação, entende? No meio da tribulação, você clama ao Pai, e Ele vem e Ele te liberta. Bem? Ele ouve o teu clamor e Ele te liberta. Então, no meio, tem tribulações que nós passamos, né? Um tempo ali de tribulação que nós passamos específica para que haja libertação. Então, a tribulação produz libertação. Bem? Sexto resultado do que a tribulação produz. Ela produz perdão. Amém? Salmos 25, 18. Salmos capítulo 25, verso 18. Diz assim: Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Então, no meio da tribulação, eu vou diante do Pai, porque quebra todo o meu eu, né? Quebra todo o meu orgulho. A tribulação, ela vem, ela me mói, ela faz eu reconhecer quem eu sou. Então, eu vou diante do Pai e peço perdão. Eu recebo o perdão do Pai. No meio da tribulação, eu recebo o perdão do Pai. Hein? Então, a tribulação produz perdão. Sétimo resultado que a tribulação traz, que ela produz obediência.
A tribulação produz obediência. Salmos 119, versos 143 e 144 diz o seguinte, Salmos capítulo 119, versos 143 e versos 144. Diz assim, ó. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dai-me discernimento para que eu tenha vida. Então, produz obediência. Amém? A tribulação produz obediência. Você tem desejo de obedecer ao Senhor. Alguns, às vezes, pensam que estão passando por tribulação porque estão sendo desobedientes. Sim, talvez você esteja passando porque Deus está colocando um freio em você. Você tem sido tão desobediente que o Senhor tem que pôr um freio em você. Porque senão você vai se perder. Amém? Você vai cair e não vai conseguir se levantar mais. Então, o Senhor permite essa tribulação para que você não se perca, para que se gere em você, para que produza em você uma obediência. Amém? Uma obediência. Então, o Senhor, Ele permite para que você comece a produzir obediência dentro de você. Desejo de obedecer, vontade de obedecer. Porque muitos já perderam a vontade de obedecer. Então, Deus, Ele permite que venha uma tribulação sobre a sua vida para que você tenha desejo de obedecer. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Que palavra, né, amados? Eu confesso a vocês que quando eu montava, o Espírito Santo me trazia essa mensagem, porque hoje, com a graça de Deus, isso é uma graça que Deus me deu, eu entro aqui para poder fazer os estudos e o Senhor ele vai me trazendo especificamente. O Espírito Santo ele é muito pontual naquilo que ele quer falar. Amém? O Senhor é muito pontual naquilo que Ele quer falar. E quando Ele me dá um tema, porque todos os temas que eu trago para cá, para o canal, são temas revelados por Ele. Amém? Não é porque me bateu na ideia fazer, mas é porque Ele vem e traz uma mensagem. Eu confesso que tem vezes que eu falo, não, Senhor, mas não posso falar disso. Ele, não, eu quero que você fale disso. Amém? Algo que queima dentro de mim, que eu não consigo controlar. Então, quando eu entro para cá, Deus ele me surpreende, porque Ele me dá coisas tão certeiras e pontuais que até eu fico surpreendida com o Senhor. Porque a mensagem primeiro fala com quem está montando, com quem está ministrando, com quem está produzindo, né? O estudo. Né? Então fala primeiro comigo. Antes que eu venha para cá falar com vocês, a mensagem fala comigo. Então, quando eu começo a escrever, né, quando o Espírito Santo ele me traz a mensagem do Pai, eu falo, meu Deus, isso é muito forte. O Senhor quer falar especificamente, pontualmente. E eu não sei quantas vidas Ele quer atingir, nem cabe a mim medir isso. Mas eu sei que Ele tem atingido muitas vidas. Ele tem sido pontual e certeiro em muitas vidas. E eu sou só um instrumento, amados. O Senhor é só um instrumento. Então eu agradeço a Deus por essa mensagem, eu agradeço a Deus por aquilo que Ele tem falado conosco aqui no canal, aquilo que Ele tem ensinado para nós aqui. Tem sido algo assim que foge do natural, tem sido sobrenatural. Amém? As mensagens que Ele tem trago aqui para cada um de nós. Eu sou grata a Ele por esse amor, por esse cuidado que Ele tem conosco, de estar nos ensinando, de estar nos alinhando, amém? De estar nos conduzindo para o caminho nele, que é a vida. Amém? E vamos, então, entregar o nosso coração. E se você hoje está numa tribulação, lembra dessa mensagem, amém? Que essa tribulação ela vai gerar algo. Ela vai produzir algo em você, amém? Que não é só para você, entende? O mais sobrenatural de tudo isso é que o que no meio dessa tribulação se produz é algo que não é só para você, mas é para você distribuir para outras pessoas, amém? Não é para que você guarde num potinho para você, mas é para que se distribua, amém? Eu tenho tribulações que eu passei na minha vida, que eu olho hoje para trás,
e eu penso, eu tinha que ter passado para me estar aqui hoje. Eu precisava ter passado por algumas coisas e eu ainda passo por situações. E eu sou grata ao Senhor por isso. Porque em toda tribulação Ele me ensina algo. Em toda tribulação Ele me produz algo novo e Ele me dá algo. Entende? Tamanho é o seu amor. Tamanho é a sua fidelidade por nós. Amém? Vamos então orar. Vamos confiar nele. Vamos entregar tudo a Ele. Pai Santo, justo, maravilhoso, Rei dos Reis, nós te agradecemos, Papai, amado, querido, Deus Todo-Poderoso, santo é o teu nome, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Em meio à tribulação, nós queremos te agradecer, Papai, te agradecer por cada uma delas, porque elas produzem em nós, Senhor, algo que não é só para nós. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Papai. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e nossos pecados. Te pedimos perdão por todo egoísmo, por todo egocentrismo, Papai. Te pedimos perdão e te clamamos, Senhor amado, querido, vem sobre nós. Vem sobre nós, Papai. Eis que o Senhor te chama à adoração. Em meio às tribulações que você tem passado, Ele te convida a adorá-lo. No meio da tua adoração, Ele vai liberar sobre ti a unção que tu precisas. Unção essa que você precisa para tomar uma nova posição no teu ministério. Unção que você precisa de avanço. Unção que Ele te dá, para que tu sejas instrumento de cura e libertação. Entenda que a unção é combustível para o teu ministério e o que te faz permanecer. É um caráter forjado, um caráter aprovado pelo Pai. Sobe a lugar alto, sobe a adoração, sobe a intercessão, levanta o teu escudo, levanta a tua espada, não se esmoreça no meio da tribulação. Se estás passando por essa tribulação, é porque o Senhor tem te dado um sinal de alerta. Se derrame na presença dEle, se derrame nos braços dEle. Adore-o pelo que Ele é. Para de ficar escutando os barbulhos, os barulhos em volta do ambiente. Tampa os teus ouvidos. Tampa os teus ouvidos e adore. Adore ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu vejo muitas pessoas que estão com igrejas abertas e com dificuldades de mantê-las abertas por questões financeiras. Vindo um tempo de seca, né, pós-pandemia e muitas outras coisas, e você tem lutado muito para manter a tua igreja em pé. Tem lutado muito para ficar com a tua igreja em pé. Só que você tem buscado na força humana mantê-la de pé. Você não tem ido aonde você precisa ir, que é aos pés daquele. Você tem orado, mas as suas orações não são específicas. Você não mira no alvo, não vai no alvo.
entende? A sua oração, ela tem sido uma oração xoxa, vamos falar assim, um termo bem tradicional aí dos dialetos. Bem chué, assim, desanimada. Vamos falar, estou buscando aqui a palavra. Bem desanimada. Você não consegue enxergar que você precisa estar aos pés daquele que te entregou o ministério. Entende? Se ainda não fechou o seu ministério, saiba que quem está sustentando ele é Deus. Amém? Essa igreja, ela está de pé ainda por Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa. Vai diante daquele que te levantou. Amém? E o adore. Dependa somente dele. Para de querer fazer galinhada, de fazer feijoada, de querer vender marmitinha, de querer fazer isso, de querer pedir os irmãos para ficar dizimando e ofertando e quase pedindo, pelo amor de Deus, para os irmãos dizimar e ofertar. Não é pelo seu muito falar, não é pelo seu muito fazer. Quem sustenta o teu ministério é Deus. Entenda isso. Quem sustenta a igreja que Deus levantou é Ele, não é você. Então, sai do controle. O Senhor te diz, sai do controle. Para de querer controlar as coisas. Vai diante dele. Vai diante dele e adore ele. Rompa com essa barreira. Tem servido mamon por falta do dinheiro. Você está servindo mamon por falta do dinheiro. Entende isso? Não é só para quem quer muito dinheiro, não. Por falta dele também servimos mamon, porque mamon começa a dizer o que você vai fazer, o que você não vai. Você está falando assim, eu vou fechar, eu vou fechar, eu vou fechar, eu vou fechar. Eu vou fechar, eu vou fechar, eu vou fechar, eu vou fechar. Vai. Se você tiver no controle, mas se você sair do controle, o que Deus levantou, ele sustenta. Amém? Aleluia. Não podia deixar de entregar, nem aqui no vídeo, eu não sei para quem é essa mensagem, se você quiser se manifestar no comentário, mas se não, amém. Tá? Você não precisa confessar aqui que é com você. O Espírito vai testificar dentro de você essa mensagem. Amém? Eu peço para que vocês curtam, para que vocês compartilhem, para que vocês comentem aqui no vídeo. Quando você comenta, a plataforma ela entende que pode impulsionar, amém, o vídeo para outras pessoas. Compartilha com pelo menos 5 pessoas aí, não retenha essa mensagem. Amém? Envia aí para o máximo de pessoas que você conseguir. Em todas as descrições aqui dos vídeos nós temos o Pix para semente e também está fixado nos comentários, caso você deseje semear aqui no ministério, se essa palavra ela tem falado com você, tem falado ao seu coração, seja também um colaborador, amém? Desse ministério. Que Deus te abençoe, que te fortaleça. Lembrando que todas as manhãs nós temos oração aqui no canal. Até o nosso próximo vídeo.